Olá, nós estamos começando hoje uma nova temporada do programa Batom e Bate-Papo. Como você pode ver, nós estamos com um novo visual, mas também estamos trazendo novos temas, entrevistas e muitos depoimentos interessantes. Tudo isso porque nós queremos que você seja abençoado, pois afinal esse programa é feito para você. Olá, que bom estar aqui mais uma vez com você. E hoje nós trouxemos aqui uma convidada especial que eu tenho certeza que você vai gostar muito de ouvir. Ela tem muita coisa para compartilhar conosco. Amém. E eu estou muito feliz de estar com você aqui a cada semana. Para mim é um prazer. Isso aqui não apenas faz parte do nosso ministério, mas nós temos o encargo, um desejo de compartilhar aquilo que Deus tem nos dado como um depósito espiritual, a respeito da palavra, a respeito da vida cristã, a respeito da família, tantos assuntos que nós temos compartilhado aqui a cada semana. E eu espero que você esteja sendo abençoado, porque esse é o nosso alvo, ok? Bem, hoje nós vamos falar de um assunto um pouco controverso, portanto, extremamente importante, muito oportuno. Nós vamos falar sobre o feminismo tem graça? É uma pergunta, e nós vamos respondê-la aqui. Mas antes disso, eu quero aqui apresentar a nossa convidada especial, que é a Geisa Ramos. Ela é casada com Gilmar Ramos, psicóloga, atua na área de terapia de casais e é também geisiatra. E ela vai explicar para a gente aqui a respeito disso. Seja bem-vinda, Geisa. Ah, que honra estar aqui. Vocês me curam, quando o amor de vocês me faz tão bem. Ah, mas você é muito querida. Quando eu saio daqui, eu tenho a nítida impressão de que eu estive com Jesus. Ah, que bom. Obrigada. Todas as vezes é um privilégio, uma honra. Quanto a ser geisiatra, eu fiz psicologia e eu estudei a psicanálise, o behaviorismo, a fenomenologia e Carl Rogers, e nenhum deles me satisfez. Então, eu faço uma mistura de tudo que eu acho importante em cada uma dessas linhas e me denomino geisiatra mesmo. A minha psicologia é muito parecida comigo. Ah, que ótimo. Então, eu faço o que eu acho que o paciente precisa, na hora que ele precisa. Eu não sigo uma linha só, entendeu? Mas eu sei também que você tem tido experiências muito profundas em relação à graça de Deus. Muito. Isso tem mudado a sua vida, seu casamento, Exatamente. sua profissão, e você vai compartilhar conosco aqui, ok? Bom. Bem, a gente tem aqui também a pastora Marília, né, que está conosco aqui a cada semana. Muito bom ter você, Marília. Que bom, me sinto tão privilegiada, né, com as duas aqui, a Geis com tanta experiência e a pastora Márcia, a nossa fonte. Hoje vai ser poderoso, eu quero ouvir. Hoje eu vou falar, mas eu vou escutar mais elas. Ok. Bem, eu gostaria de fazer um breve comentário aqui a respeito deste tema, para que você já comece a meditar a respeito disso. E até porque, às vezes, também, algumas pessoas têm conceitos equivocados a respeito do feminismo, não conseguem relacionar com o conceito bíblico, qual é a relação, aonde que ele se opõe, ok? Então, eu acho importante a gente fazer aqui esse texto ou esse comentário para que você possa ouvir e já abrir a sua mente para que a gente possa compartilhar e ter esse bate-papo aqui. Bem, o movimento feminista é um movimento que surgiu no século XIX e a principal característica é a luta pela igualdade de gêneros. Só que na lista de defesa aos direitos da mulher, o movimento feminista também defende o divórcio, a liberdade sexual, o aborto e a ideologia de gênero, e se opõe radicalmente aos valores cristãos. A verdade é que esse movimento não representa as mulheres, mas grupos de interesses ideológicos. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho.
Segundo a deputada estadual de Santa Catarina, Ana Campagnolo, ela tece críticas ao feminismo, afirmando o seguinte sobre esse movimento. Primeiro, o movimento destrói a feminilidade. Segundo, o movimento não representa as mulheres, mas grupos de interesses ideológicos. E terceiro, porque o movimento não trouxe benefícios às mulheres, mas sim mais fardos sociais. Afinal, o que realmente está por trás do feminismo? E como é possível um movimento defender os direitos da mulher e, ao mesmo tempo, assassinar mulheres no ventre antes de nascerem através do aborto? Isso não é uma incoerência? Agora, como é possível uma mulher cristã ser feminista? É sobre isso que nós vamos conversar hoje no nosso programa Batom e Bate-Papo, que traz o tema O Feminismo Tem Graça? E eu gostaria já de começar aqui ouvindo a nossa convidada, a Geisa, porque ela trabalha com terapia de casais, e eu acho que ali é o ninho, realmente, onde ela consegue perceber as consequências desse movimento e dessa mentalidade feminista que se opõe à palavra de Deus. Então, eu gostaria de começar aqui perguntando para a Geisa. Você já foi feminista, Geisa? Não. Talvez eu sei que tenha você sido, cresceu na igreja, né? Mas você fez feminina. faculdade, estudou, e você percebe, né, como que isso influencia a mente da mulher. Eu sempre, quando a gente ia para casa, a mamãe tinha uma frase antes da gente descer do carro. Ela deixava e o papai buscava. E antes de descer, ela falava assim: filha, entre a ciência e a Bíblia, você vai ficar com o quê? Se a gente não falasse Bíblia, a gente não descia do carro. Então, eu sempre fui... Mas ela já fazia uma terapia com você. Lavagem ali. cerebral, literalmente. Porque se você não fizer, o mundo vai fazer. Você tem que ter conceitos e valores concretos, entendeu? Incrustados na sua alma, para você saber continuar no caminho, olhando para Jesus. Do contrário, você se perde. E isso acontece com muita gente que vai fazer psicologia, né? Que se perde no meio do caminho, porque começa a achar que a Bíblia está errada, que o que Deus criou estava errado. Começa a questionar os valores e princípios bíblicos, né? que Deus criou. E aí, mas não é esse o fundamento realmente desse movimento feminista? É questionar? Basicamente, sim. Basicamente, o que o feminismo prega? Primeiro, o feminismo prega que o problema da mulher é o homem. Então, você vê que as feministas, elas são raivosas, elas são insatisfeitas e quase sempre mal resolvidas na questão sentimental e relacional. Por quê? Porque elas pregam que elas se bastam a si mesmas. Entendeu? E o que o cristianismo diz? E a psicologia também. Ela fala, por exemplo, a menina, ela deixa de ser menina e passa a ser mulher na hora que ela compreende que ela se completa no homem. Ela deixou de ser menina. Então, a saúde da sexualidade, da identidade sexual da mulher, tá quando eu percebo que o côncavo precisa do convexo. Quando eu percebo que não só biologicamente, mas emocionalmente, eu preciso de alguém para me completar, para eu ser tudo que eu posso ser no meu potencial máximo. E onde que está isso? Isso está na Bíblia. Né? Quando Deus cria, como tudo começa no Éden. Quando Deus cria homem e mulher, o que a gente precisa entender é que ambos foram criados à semelhança de Deus. Então, homem e mulher são criados para ter não um nível de superioridade nem de inferioridade. Mas para se completar, né? Isso tem mesmo valor. Se completar, é verdade. Então, a gente vê isso de maneira perceptível, realmente, ali na criação, né? Quando você estava falando sobre essa questão, esse perfil, né, de mulheres que são feministas, que compram esta causa, né? De fato, tem esse perfil de serem insatisfeitas, mas também intolerantes, né? Porque elas criam raiva. Elas são alimentadas pela raiva, do papel do homem. E aí, o problema do feminismo é o fundamento, que cada vez vai ficando pior. Porque daí eles atacam, já que é o homem, e aí eles atacam a sociedade patriarcal. Onde ela foi criada? No próprio Deus, foi na Bíblia. Foi Deus que criou. Para a gente dar certo, Deus faz certinho. O que a gente precisa entender é que quando a gente compra, por exemplo, uma geladeira,
Se eu pegar o caninho da água da geladeira e colocar na tomada de energia, ela vai queimar, não vai funcionar. Aí eu posso usar a geladeira para ser despensa, eu posso tirar a porta, colocar ela contrariante, fazer uma horta, mas ela não vai ser usada pelo propósito pelo qual ela foi potencialmente planejada. Perde o propósito, né, na Deus, verdade. quando faz a mulher, faz com um propósito divino, maravilhoso. De não ser além nem aquém, mas de ser amada, protegida, cuidada, realizada. É por isso que eu acho tão importante falar sobre essa questão, dessa relação, né? Porque quando nós falamos do feminismo, não é uma questão de você apenas ser contra, a favor, defender ou algo assim. Nós precisamos, como igreja, saber o que está por trás. Exatamente. Então, existe algo por trás que está sendo gerado, né, nesse movimento. E, com certeza, não é a mente de Deus. Porque via de regra, o que é bonito e inocente o feminismo. Tipo assim, tirar a mulher e dar para ela espaço de trabalho. De dizer que a mulher, por exemplo, tem o mesmo direito de ter o mesmo salário se ela ocupa funções iguais ao homem. Isso não é uma inocência bonita? Isso é muito bom. Tirou a mulher de um papel de subserviência a nível de cidadania e direito de ser e de existir, que foi sumamente importante. Aliás, isso Jesus já fez quando ele veio. Mas isso foi bem antes, não foi o movimento feminista que fez isso. Deus criou a mulher assim. Aliás, então, Deus colocou a mulher também para ser amada, protegida, honrada e também governar ao lado do homem. Olha aí. Então, na verdade, foi Deus quem proporcionou isso à mulher, né? Marília. Porque a Bíblia fala em Provérbios 31 a respeito disso, né? A Bíblia fala que a mulher é sábia, que a mulher é virtuosa, ela acorda cedo, ela dá trabalho às suas servas, ela avalia, né, um terreno, ela compra, ela cuida da casa, ela dá o bom andamento da sua casa, e no final a Bíblia fala que o seu marido vai louvar publicamente. Exatamente. Então, lá em Provérbios, a Bíblia já fala, né, que essa mulher virtuosa, que todo mundo olha e fala, eu quero ser assim, ela trabalhava. Porém, ela não é independente, Isso, ela não é cheia de fardos, de julgos, É. e ela não tem esses conflitos, né, com o sexo oposto. Exatamente. Então, esse é um texto até problema fala realmente. Que com o dia de amanhã ela não tem preocupações. É lindo isso, né? Quer dizer, é uma mulher que vivia plenamente o que Deus tinha preparado para ela. Não é estressada, né? Exatamente. A mulher de Provérbios não é estressada, é maravilhoso. Agora, nós falamos aqui, eu quero que você comenta, Geisa, porque eu sei que a Geisa tem tanta coisa, eu quero tirar algumas coisas dela aqui, nesse tempo que a gente tem. Porque nós afirmamos aqui que o movimento feminista ele não representa as mulheres, mas sim interesses ideológicos. E nós sabemos que isso é fato. Eu queria que você comentasse aqui, né, a respeito disso. Porque até em relação a esses direitos que foram conquistados em relação ao mercado de trabalho, nem todas as mulheres naquela época, que isso foi no século XIX, nem todas as mulheres queriam ir para o mercado de trabalho. Elas foram por necessidade. Agora, muitas queriam ficar em casa ao lado dos filhos. Era uma questão de escolha, né? Hoje a mulher perdeu essa escolha, ela não pode mais ficar em casa com os filhos. Porque os maridos também, eles são educados a serem feministas, entendeu? Então, sobre eles tem uma carga, até porque a gente sempre... O que o capitalismo faz? Que é outra coisa que o feminismo detesta, porque sempre coloca um superior ao outro. O capitalismo, ele fomenta a necessidade de você consumir. E para consumir você tem que trabalhar mais, para trabalhar mais você tem que ganhar mais. Então, vira uma bola de neve em que a mulher obrigatoriamente, entre aspas, ela tem que ir para o mercado de trabalho. Por quê? Para dar uma roupa cada vez mais cara, um carro cada vez mais caro, o luxo. E aí a gente desvaloriza e perde a essência. Qual que é a essência? Deus é Deus do relacionamento. O coração nosso ele é formado no relacionamento familiar. Você percebe isso nas terapias com casais que você faz, que você acompanha? Como que todo esse processo que você descreveu aqui, que é a mulher moderna vive nesse piloto automático. Agora, é claro que existe por trás uma mente feminista, um movimento que influenciou por gerações, para que essa mulher hoje chegasse onde ela está. E o pior de tudo é que
essas mulheres sofridas e desse jeito, elas são as que mais avalizam o movimento feminista, entendeu? Parece não inteligente. E é exatamente isso que o diabo faz, para que as mulheres não sejam inteligentes, porque o potencial delas fica totalmente travado. Elas nunca são aquilo tudo que elas poderiam ser, porque elas têm tanta coisa para fazer. Então, o diabo distrai as mulheres, porque ele sabe que... Nós estamos falando de mulheres cristãs, de mulheres que já têm o Espírito Santo, que têm uma capacidade de fluir em Deus e de alcançar lugares maravilhosos, mas o diabo faz aqui, eu vou distrair, porque daí eu distraio com coisas boas, né? Então, eu vou levar meu filho para o inglês, para o francês, para o espanhol, também vou trabalhar, vou pagar, vou fazer. Não vai sobrar tempo. Para quê? Para eu edificar um lar, para eu edificar coração de filho, para eu edificar um relacionamento sólido. Agora, esse aí é o mesmo processo que nós observamos e que é descrito lá em Gênesis, quando fala que a mulher ela foi enganada, ela foi distraída. Exatamente. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era também o conhecimento do bem. Exatamente. Então, ela era agradável aos olhos, ela apresentava coisas interessantes. Exatamente. Mas ela foi distraída, ou seja, o diabo conseguiu desviar essa mulher do propósito para qual ela foi criada. Agora, eu creio realmente que o problema hoje não é o mundo em si, porque o mundo, é claro que ele está fazendo ali a sua obra, né, e vive de acordo com os seus conceitos e valores. Agora, a questão hoje, você mencionou a mulher cristã, ela pode ser feminista? Eu queria colocar isso aqui, porque o feminismo hoje ele está dentro da igreja, mas como que ele é percebido dentro da igreja? Você consegue fazer essa avaliação? Pelas Geisa? atitudes, pelo fruto não se conhece a árvore. É percebido em todos os níveis de relacionamentos da igreja, né? De uma mulher que é autoritária, de uma mulher que é insubmissa, de uma mulher totalmente insatisfeita, que ela acha que ela é totalmente ensimesmada, né? E ela acha que ela pode satisfazer a si mesma. Entendeu? Isso é super narcisista, isso é super humanista, isso é super errado, antibíblico, entendeu? Então, a mulher fica cada vez mais poderosa. Eu odeio esse negócio de empoderamento, entendeu? Porque é isso que as mulheres estão se tornando, né? A coisa do poder. E acham que isso vai fazê-las felizes. E é interessante que esse termo, empoderamento das mulheres, tem se tornado até mesmo temas de seminários femininos nas igrejas. Exatamente. Como Congressos. se fosse algo positivo. Exatamente. Agora, a Bíblia diz que Deus usa as coisas fracas. E olha, aí é que está. Deus se agrada da fraqueza. O propósito porque original. é ali que se manifesta o poder de Deus. Exatamente. Qual que é? E qual o propósito original? Um homem forte e uma mulher ajudadora. Na verdade, o frágil, que a Bíblia define como vaso mais frágil, não quer dizer que é menos forte. Aliás, foi a primeira coisa que eu descobri quando eu casei. Logo nos primeiros meses. Eu descobri logo que eu tinha alguns potenciais, entendeu? E qualidades que eu tirava, assim, de letra o Gi. Entendeu? Eu ia fazer muito melhor que ele, muito melhor que ele. Só que eu comecei a observar, se eu começar a tomar todas as rédeas e fazer tudo que eu sei, esse marido vai ficar fraco e eu não vou admirá-lo, entendeu? Eu não vou. O que eu fiz? Ao invés de ocupar os lugares de liderança e de tudo, eu me abstive e algumas vezes a gente ganhou muito menos do que a gente podia ganhar. A gente administrou o dinheiro de um jeito muito menor, ou seja, menos ganho do que a gente poderia ter. Por quê? Porque eu precisava que meu marido aprendesse. Ele só ia aprender fazendo. Eu precisava dar espaço. Isso aí é algo muito importante. Eu chamo isso de sabedoria. Exatamente. Muito obrigada. Porque nós temos muitas mulheres inteligentes hoje, mas poucas mulheres sábias. A questão é, dentro da igreja deveria ser o inverso. Marília, você percebe, você acompanha mulheres, né, através do discipulado, e você convive muito tempo na igreja. Então, você percebe essa mentalidade feminista dentro da igreja? Como que você percebe isso? Sim, essa é uma preocupação, né, pastora Márcia, que eu acho que essa influência, né, muitas vezes da mídia, né, muitas vezes aí de pessoas que falam, né, na vida das mulheres. Lógico que nós estamos sempre falando, mas elas recebem influência. Então, eu acho que elas importam uma mentalidade. E o mais complicado que eu acho que é a independência, porque a independência é o espírito do feminismo.
né? A independência é a mulher acha que ela pode fazer, ela consegue fazer, e quando o marido apresenta uma fragilidade, como a Geisa falou, uma dificuldade, ela não espera e não deixa ele fazer, porque a sabedoria é justamente a mulher fazer com que ele se sinta capaz, saindo de cena. Então, o que eu acho que mais complica, né, dentro da igreja? As mulheres tomam a frente. Muitas vezes as mulheres têm uma liderança, até mais, potencialmente falando, até melhor que os homens, falam, administram. A gente vê aí hoje multinacionais e empresas contratando mulheres para se gerenciar, para serem diretoras, justamente por causa dessa capacidade da mulher. Mas a mulher precisa saber o seu lugar. Então, eu acho que dentro da igreja, a mulher precisa compreender o seu lugar de submissão, né, de sair de cena e deixar ele assumir. Porque, se eu for assumir todas as vezes, ele não vai ter oportunidades. Então, acho que a independência é a pior situação que acometeu na igreja. Eu creio realmente, né? A Bíblia deixa claro isso, e eu creio que Deus criou a mulher também para ela sustentar a autoridade que Deus deu ao homem. Sim. E sustentar essa autoridade é um princípio espiritual, porque a igreja, ela também está aqui para sustentar o testemunho de Cristo. Então, a igreja, ou a mulher, é um símbolo da igreja. E essa questão da autoridade, ela é central. Ela é o ponto central da queda e é também o ponto central da vida cristã. Porque nós precisamos reconhecer a autoridade de Deus, né, para que a gente possa também ser expressão de Deus. Agora, eu queria perguntar para você, Geisa, você trabalha, né, como psicóloga cristã, com casais, e como que o feminismo ele tem afetado os casamentos? E também como que a graça tem o poder de transformar esses relacionamentos conjugais? De novo, Deus, quando faz, a gente tem que sempre ir para a origem, né? Porque tudo que se desoriginaliza perdeu o centro de tudo que Deus quis para a gente, saiu do propósito. Se saiu do propósito, não vai ter a qualidade que poderia ter. Qual foi o propósito de Deus? Deu para o homem autoridade para dominar e exercer o poder. E deu para a mulher o quê? Uma capacidade de ser ajudadora. Agora, por que é tão difícil? Eu lembro que eu fiz 40 dias de jejum e oração quando eu percebi que eu tinha que ser submissa. E eu falei, Deus, como é que faz isso, né? E eu lembro que bom, se todo mundo fizesse isso, viu? Logo nos primeiros dias, eu ajoelhava na cama, embaixo do pé do Gi. E o Gi acordou uma noite. E eu estava chorando. Ele falou, amor, o que você tem? O que é isso? Eu falei, amor, eu quero aprender a ser submissa. Que lindo. E nisso, ele chorando comigo, me levantou do chão e falou assim, eu não conheço uma mulher mais submissa que você, entendeu? Ou seja, Deus honra a gente quando a gente aprende a ser submissa, quando a gente se coloca nesse lugar. Que jeito que ele honra? Porque ele fez para ser assim. Ele quer que o homem... E isso não significa que você é menor e nem consiga fazer o que o homem quer. Claro. Mas que não. o grande segredo, qual que é? É você exatamente abrir mão de tudo aquilo que você pode ser para se submeter. Quando você se humilha, é incrível falar isso, mas eu falo que as mulheres, só quando elas experimentam isso, que elas podem saber o que Deus tinha para elas. Quando você se humilha, sabe o que o seu homem se torna? O homem se torna... Ele é tão grato, que ele levanta de manhã pensando o que eu vou fazer para agradar essa mulher. Eu tenho certeza absoluta que o primeiro pensamento do Gi, quando ele acorda, como que eu vou poder agradar a Geisa hoje? Ou seja, você ganha o coração do marido. Exatamente. Um homem apaixonado, nessa questão devotado. é que eu vejo. O feminismo, ele quer, na verdade, colocar as mulheres no controle. Quebrar. E elas querem controlar os homens, elas querem controlar os maridos. Isso, achando que elas podem ser felizes. Mas esse poder de controle, ele é o caminho inverso, né? O diabo quando faz você isso. se submete. Quando Deus fala que é homem e mulher, o diabo quer falar que é mulher e homem com homem. Quando Deus fala que um tem que se submeter por outro, porque não tem jeito de uma casa dividida entre si, ela não prospera. Não tem jeito de... É muito cacique para pouco índio. Agora, é verdade. Mandar. Agora, essa questão de controle também é interessante, porque é um ponto de conflito, nós sabemos, mas nunca foi a intenção de Deus controlar ninguém.
Nem Deus controla homem ou mulher, porque Deus deu aos dois o livre-arbítrio. Se Deus quisesse controlá-los, Deus teria evitado a queda. Exatamente. Mas Deus permitiu que ambos fizessem uma escolha. Isso. Então, a questão do controle é algo que não traduz a vontade de Deus. Agora, existe uma vontade de Deus para o homem, existe uma vontade de Deus para a mulher. E nós só conseguimos descobrir isso quando nós entendemos a graça de Deus, que é dando tudo para esse homem e para essa mulher que ele criou, sem eles merecerem nada. Nada. Agora, eu quero perguntar também aqui, porque nós estamos falando hoje sobre o tema: o feminismo tem graça? Agora, esse movimento feminista, né, que tem crescido, que tem expandido, que tem se apresentado com muitas faces, nós falamos aqui em relação à questão do feminismo em si, que não é apenas uma luta pelos direitos da mulher, isso é apenas uma fachada que ele se apresenta, é aquilo que Jesus chamou de sepulcro caiado. A aparência é muito bonita, mas por dentro é morte. Agora, esse movimento, ele trouxe benefício às mulheres em relação ao voto, a alguns direitos conquistados. Ok, mas isso aí já era uma luta de muitas outras pessoas que vieram antes, até homens. O movimento feminista não começou com mulheres, começou com homens. Pessoas que estavam ali, políticos e outras, lutando para que houvesse esses benefícios, né? Agora, será que não trouxe mais fardos sociais? Eu queria falar sobre isso. O que são esses fardos que o feminismo trouxe hoje para a mulher moderna? Geisa e Marília. Pastor, eu acredito que é a inversão de papéis, né? Hoje a mulher ela é muito mais cansada, ela é muito mais sobrecarregada, ela é muito mais ansiosa do que antes. Porque é como nós falamos, eu me lembro da minha mãe trabalhar muito. Eu me lembro da minha mãe fazer sabão, fazer polvilho, fazer farinha, cortar, matar porco, matar vaca. E, olha, eu vou te falar uma coisa, era muito trabalho. Só que ela era feliz. Né? Hoje, a mulher tem muito trabalho, só que ela é uma mulher infeliz. Por quê? Por causa do fardo, porque ela assumiu uma responsabilidade. Ela não faz com alegria, ela Exatamente. faz porque ela é obrigada a fazer. Porque, na verdade, o excesso de trabalho, ele pode gerar cansaço, mas ele não deve gerar estresse. Isso. E o estresse significa esgotamento. Então, o cansaço é natural. Você vai ter uma boa noite de sono e você vai se recompor e vai estar feliz, você vai dormir feliz. Agora, o estresse, não. Isso. O estresse, o que ele te rouba? O ânimo, o bem-estar, a alegria, e você fica exausta. E essa vida extenuante que o diabo quer que você viva, por quê? Para você não usufruir de tudo aquilo que Deus fez para você usufruir aqui na Terra. A Bíblia fala que era para a gente comer do melhor da Terra. É para a gente reinar aqui nesse mundo, nessa vida. Entendeu? É verdade. Viver Agora, reinando. Geisa, você lida exatamente com essa mulher estressada. Porque quando você vai fazer uma terapia de casais, é claro que você está lidando ali com os dois lados. Mas quando chega para você, é porque já está ali, às vezes, no fundo do poço. Exatamente. Não é verdade? Então, como que você vê, o que leva essa mulher, né, a chegar nesse ponto? E, muitas vezes, é uma mulher cristã. É uma mulher que tem valores cristãos, é uma mulher que crê em Cristo, às vezes, né, que já nasceu de novo, que quer acertar, mas que está errando e que está ali prestes a um divórcio. A mulher O que causa tanto isso? Essa questão do feminismo, ela tem essa influência, esse poder de roubar da mulher essa alegria que Deus deu para ela? Com certeza tem. E ela sabe disso. Quando ela chega, ela já está consciente. Porque o fato de querer ajuda já é 50% do processo. Precisar de ajuda, ela já sabe que está doente. Então, o que precisa ver? Ela precisa de... A consciência dela que precisa mudar, porque tudo começa na mente. Quando eu tenho o conceito certo, então eu vou agir de maneira certa. Entendeu? O que ela precisa entender? Ela precisa entender que nós somos seres espirituais, eminentemente espirituais. E que a gente precisa viver pela fé, é uma opção. Viver pela fé no mundo espiritual ou viver no mundo natural, com as próprias forças, fazendo tudo pela força natural.
E aí a gente aprende a graça. É o viver no descanso. Como que eu vivo isso? Você vive isso quando você acredita literalmente que os princípios bíblicos, eles não foram feitos por acaso. Eles foram feitos para te dirigir no caminho em que você vai ser feliz. O problema é que a gente faz e no final não fica feliz. Entendeu? Continua estressado e não chega lá. É isso que o diabo quer roubar. Não desfruta, né? Não desfruta da felicidade. Então, ela vai com todas as forças para fazer. E o que é viver pela fé? É acreditar literalmente, como eu fiz, que o projeto de Deus era fazer do meu marido não só autoridade sobre mim, mas uma pessoa cheia de potencial, de qualidades, potencial transformado em qualidades. Eu precisava dar tempo e ter paciência, dar chão para ele exercer essa autoridade. E se tornar o homem que ele poderia se tornar. Então, hoje, quando todo mundo olha, que homem? No fundo, eu falo, obrigada, Jesus, porque me ensinou, entendeu? Pela fé, eu criei que se eu ficar no lugar certo, Deus vai honrar e vai colocar ele no lugar certo. Eu acho muito legal um exemplo que a pastora Márcia deu, num livro, né, que ela escreveu para as mulheres. Acho que foi aquele último, Mulheres que Mudaram Era, se não me engano, que a gente fala sobre essa parte da mulher levar, né, a autoestima do homem, né? Que o homem foi feito com a necessidade de valor. Exatamente. E a mulher de segurança. Então, como eu faço isso florescer? Porque quando o homem sabe que ele tem valor, que ele é valorizado, que ele está no lugar de autoridade, ele floresce. E a pastora Márcia usa um exemplo muito joia, que é como se fosse um jogo, né? Um jogo de futebol aí, que tem um time ruim, muito bom. Exatamente. Mas o time ruim está jogando em casa. Isso. E a galera, a torcida tá lá, vai, você é o melhor, né? Isso. E aí ele vai, faz o gol, e faz o segundo. Ele sai do final do jogo se achando. Sendo o vencedor. Mas ele fala, gente, eu não sou o melhor, mas eu... Por quê? Porque a torcida fez isso. A mulher tem esse poder. Já ganhou muito jogo de futebol por causa disso. A mulher tem esse poder. Eu vou no campo, eu vou com ele, e eu volto quando ele volta, e o povo vai ficando enfesado. A mulher precisa dessa sabedoria, né? De elevar. A mulher é como essa torcida do Vila Nova, né? Tá jogando Exatamente. em Goiânia contra o Flamengo. Exatamente. Mas a torcida é capaz de fazer o Vila Nova ganhar. A mulher tem esse poder. Isso é poderoso. É o código, hein, gente? Isso é sabedoria. Descobrir é verdade, isso, é verdade. Viver isso é sabedoria. É verdade. Sabedoria. E isso é muito gratificante, né? Agora, tem uma questão aqui que eu acho interessante, né? A gente até comentar sobre isso, porque o movimento feminista ali tinha uma mente, né? E eu creio que é uma mente maligna por trás, porque ela se opõe àquilo que Deus fez, àquilo que Deus diz e o propósito de Deus para homem e mulher. Mas aquelas mulheres que estavam ali à frente, movimentos feministas, elas afirmavam que não existe feminilidade, que isso é um mito inventado pelos homens que oprimem as mulheres. Agora, a graça, ela traz a revelação do amor de Deus para homem e mulher, independente daquilo que eles fazem, se eles acertam, se eles erram. Então, são lados opostos. Agora, essa questão de opressão, homens que oprimem as mulheres. É claro que Deus nunca se comprasse com isso, e nem criou homem e mulher para viverem assim, dentro de um ringue. Mas hoje, será que esse movimento feminista não é, então, o inverso? Ou seja, uma opressão aos homens? O que você acha, Geisa? Quando a gente fala de feminilidade, a gente está falando de caracteres e que, na verdade, são aprendidos. A Bíblia fala que, então, as mais velhas devem ensinar as mais novas a amar. A amar a si mesma, amar o seu marido, amar ser feminina. A feminilidade que a gente nasceu. Porque Deus, o que ele faz? Ele fez macho e fêmea, homem e mulher. Então, no DNA, o código genético já está ali. Ele fez a fêmea para quê? Para desenvolver a feminilidade. Ele fez o homem para quê? Para desenvolver a masculinidade. Então, como que isso acontece? Acontece com convívio. Lembra do clube, quando é criança, da Luluzinha e do Bolinha? Uhum. As crianças, meio que, em algum momento, elas querem se juntar em sexo. Por quê? Para eu aprender a ser menininha com as outras menininhas.
Então, eu preciso aprender algumas. Tem muita mulher com jeito de homem, não necessariamente ela é lésbica, o desejo sexual dela é voltado para outro sexo, mas às vezes ela não teve mãe ou um núcleo, entendeu? Que ensinasse para ela jeitinhos femininos, jeito de ser, de se vestir, de se comportar, de ser o quê? Gentil, delicada, dócil. Isso é feminilidade. E o feminismo, ela vem roubar disso, porque elas querem fazer da mulher macho, sim, senhor. Entendeu? Nas mínimas coisas. E conversando com lésbicas, o que elas falam? Tudo começa com a feminilidade. Primeiro rouba-se os caracteres. E então a gente começa depois a desejar o mesmo sexo. Olha, e eu aprendi com elas isso. Elas que dizem isso. Ou seja, começa tudo numa coisa bem inocente. Eu não gosto mais de roupa de mulher, eu não gosto mais de conversar com mulher, eu não gosto de cortar cabelo como mulher, eu não gosto de andar, viver como mulher. E daqui a pouco eu estou odiando os homens. E estou me afiliando às mulheres e desejando os corpos femininos. Entendeu? Não é uma coisa da noite para o dia, né? O feminismo, por exemplo, esse movimento, né, que nasceu no século XIX. Então, a princípio ali, ele tinha um pilar, que era os direitos, né, da mulher, direito ao mercado de trabalho, direito ao voto e coisas assim que pareciam tão legítimos. Mas depois ele foi colocando outros, que, na verdade, que era exatamente o objetivo, que era a luta pelo sexo livre, o divórcio, o aborto, não é isso? E hoje o grande pilar do feminismo é a ideologia de gênero. Então, a ideologia de gênero, ela está associada ao feminismo? Sim, está. É isso que a Geisa acabou de falar aqui. Né? Agora, como que nós, mulheres cristãs, podemos estar cegas em relação a isso que está acontecendo? Nós precisamos saber separar isso. E nós precisamos nos posicionar para manter o testemunho de Cristo dentro da igreja, através das nossas vidas, e, principalmente, para passar isso à próxima geração. Bem, nós vamos, então, passar aqui um vídeo com a psicóloga Marisa Lobo, onde ela fala o que o feminismo alcançou e como isso tem afetado a vida das mulheres hoje, ok? Acho importante ouvirmos esse depoimento, porque ele vai também acrescentar algo importante sobre isso que nós já estamos falando aqui. Logo depois desse vídeo, nós vamos ter um pequeno intervalo e vamos voltar falando deste tema. O feminismo tem graça? Por que para a mulher? Porque as mulheres precisam de defesa, mas as mulheres não precisam do feminismo. Hoje há uma grande confusão, há cheio de feministas dentro das igrejas. E eu vou dizer uma coisa bem séria para você, já para começar. Abra os ouvidos para ouvir o que eu tenho a dizer sobre feminismo, para ler o que está escrito nos livros e para conhecer o verdadeiro feminismo de hoje. Ele não representa nós mulheres. O feminismo de hoje, ele representa o aborto, ele representa o gênero, mas não a mulher biológica. Então, hoje, o feminismo não nos representa. O feminismo desconstrói as mulheres, o papel das mulheres na sociedade. As mulheres estão com raiva do seu corpo, as mulheres não querem mais casar, as mulheres não querem mais ter filho. As mulheres não querem mais ser mulheres, as mulheres não têm orgulho do seu corpo, não têm orgulho do seu papel, porque a ideologia de gênero diz que mulher não tem papel na sociedade, que homens não têm papel na sociedade, que nós somos todos iguais, equidade e igualdade. Sim, somos iguais perante Deus e perante as leis, com as nossas diferenças. E é isso que o feminismo não respeita mais. Por isso nós montamos um movimento, ele está crescendo no Brasil, pró-mulher, que defende as mulheres, porque sim, nós sofremos preconceito e nós temos que falar a verdade, trabalhar com a verdade, mas sem jogar no lixo o papel que Deus nos deu, a maternidade e nosso papel de ser mulher. Amém?
Bem, estamos falando hoje sobre o feminismo tem graça? E para fazer um breve comentário sobre isso, eu convidei o pastor Aloísio. Afinal, ele tem sido o canal de Deus para falar e explicar a graça para nós como igreja. E a pergunta foi, pastor Aloísio, por que o feminismo se opõe à graça? Vamos ouvir o que ele comentou. Muito bem. Como o feminismo se opõe à graça de Deus? Bem, para responder essa pergunta, primeiro temos que entender quais são as bases do feminismo. O feminismo ele é baseado num conceito, né, esquerdista, marxista, de classes que se opõem, oposição de classes. A ideia de uma classe dominante que oprime uma outra. Essa é a percepção de mundo esquerdista. Então, é o patrão que oprime o empregado, né? É a maioria oprimindo a minoria. Então, é o branco oprimindo o negro, é o homem patriarcal oprimindo a mulher, não é? E assim por diante. Esse conceito todo ele foi desenvolvido baseado em quê? No vitimismo. Eu sou vítima. E se eu sou vítima, então automaticamente eu tenho razão. Eu estou correto, né? E todo o feminismo é baseado nisso. Criou-se uma ideia de que a mulher é oprimida e ela agora precisa se libertar do homem. Mas o feminismo, na verdade, ele é totalmente baseado no merecimento, na justiça própria. Não trouxe nenhum benefício à mulher. Qual benefício que trouxe à mulher? Na verdade, ela fez foi perder direitos. Né? Antigamente, a mulher divorciava, ela tinha direito a uma pensão. Hoje não tem mais. Hoje é capaz do marido pedir pensão quando se separa da mulher. Não é? Antes a mulher tinha o direito de ser preservada numa situação, né, de guerra, de luta. Hoje não mais, ela vai para a guerra também. Não é? Então, na verdade, ela perdeu, ela não ganhou. Mas o ponto central é que o vitimismo ele parte da ideia de que agora o mundo me deve algo. Todo mundo me deve algo. E porque me devem, então eu tenho o direito de cobrar. Não é? Isso se opõe frontalmente ao conceito da graça de Deus. Para você receber favor do céu, você precisa reconhecer que não é, que não tem, que não é merecedor. Não é? Então, quando você compreende isso, você se qualifica para receber favor do céu. Então, enquanto você está reivindicando, é porque você tem direito. Mas quando você chega e simplesmente pede ao Senhor, você está reconhecendo que Ele vai te dar por causa da graça, por causa do seu amor. Amém? Espero poder ter te ajudado de alguma maneira. Deus abençoe. Bem, nós estamos falando hoje sobre o tema O feminismo tem graça? E eu tenho aqui comigo uma convidada especial, que é a Geisa Ramos. Ela já foi apresentada aqui no início do nosso programa, mas eu quero reforçar aqui essa apresentação, até porque ela é uma pessoa muito querida, né? Uma irmã nossa. Obrigada. E amamos muito a Geisa. Ela tem estado conosco aqui em outros programas, também comentando sobre assuntos tão importantes. E hoje nós estamos falando sobre o feminismo e a graça. E a Geisa, ela, além de ser cristã, ela é uma psicóloga cristã que trabalha com terapia de casais e ela percebe de uma maneira muito nítida como que essa mentalidade feminista ela tem afetado os casamentos, as famílias e como que a graça tem sido a resposta para a restauração dessas pessoas e desses relacionamentos. Por isso ela vai estar comigo aqui nesse momento em que nós vamos compartilhar um pouco mais sobre esse assunto. E eu quero falar aqui de 4 pontos em especial para responder essa pergunta que é, na verdade, o tema do nosso programa. O feminismo tem graça? Não. O feminismo ele não tem graça, porque, na verdade, ele se opõe à graça de Deus. Agora, existe, sim, um entendimento equivocado dentro da igreja a respeito do feminismo.
achando que o feminismo é apenas um movimento que luta pelos direitos da mulher. Mas isso não é verdade. O feminismo, ele é uma ação maligna para tirar a mulher do propósito de Deus. Porque ele tem uma mente natural e não é baseado e nem concorda com aquilo que a Bíblia diz. Agora, quando nós falamos sobre isso, entenda uma coisa. Nós não estamos aqui concordando com a violência contra a mulher, violência doméstica, discriminação, desigualdade, injustiças sociais. Claro que não. Ao contrário, o cristianismo é a única religião que eleva a mulher e a coloca numa posição de honra. Então, hoje, o papel da igreja aqui é sustentar o testemunho de Deus na terra. A igreja é, sim, uma instituição que resguarda os direitos da mulher e protege a mulher de todo tipo de violência. É aqui que nós guardamos, é aqui que nós amamos, é aqui que nós valorizamos. Porém, a mente que está por trás desse movimento feminista não é a mente de Deus. É uma mente maligna, com o alvo de tirar a mulher do centro do propósito de Deus para ela. Então, a verdade é que quem deu liberdade à mulher foi Deus. Lá na criação, Deus concedeu direitos à mulher que ele criou. Então, Deus colocou a mulher ali numa posição de honra. E Deus colocou o homem ali para amá-la, para guardá-la, para honrá-la. E esse é o propósito de Deus para a mulher. Agora, eu queria colocar aqui essas 4 razões por que o feminismo, ele, na verdade, não é baseado na graça e não está em linha com aquilo que a graça de Deus é para nós. A primeira coisa que eu quero falar aqui para você a respeito do feminismo é que o feminismo é baseado em merecimento e a graça é receber sem merecer. Agora, esse feminismo é baseado em merecimento? Sim, ou seja, na justiça própria. Então, a graça é Deus dando tudo a quem não merece nada. Então, nós vemos ali na criação, quando Deus criou aquela mulher, ele deu tudo para ela, sem ela ter feito nada. Então, Deus criou a mulher para ser livre, porque ele deu para ela um livre-arbítrio. Então, é claro que não é da vontade de Deus que ela seja oprimida. Deus criou a mulher inteligente para que ela pudesse exercer domínio sobre a criação ao lado do homem, não para ela ser independente. Deus criou uma mulher sensível, capaz de expressar a Deus. Então, essa sensibilidade tem a ver com expressão, porque a sensibilidade ela é capaz de ouvir a voz do Espírito Santo. E ela é capaz de falar de acordo com os pensamentos e aquilo que está no coração de Deus. Amém. E, por fim, Deus criou uma mulher fértil, que é capaz de gerar vida. Tem algo mais poderoso do que isso? Gerar vida. Algo que só Deus tem, o poder da vida. Sabe, isso é muita graça. E eu gostaria que a Geisa comentasse em relação a esses 2 aspectos, o merecimento e a graça, que é receber sem merecer. Acho muito importante a gente falar disso, porque o que a gente precisa entender é que no mundo espiritual o valor não está na função. O valor que a gente tem, por exemplo, homem e mulher foram feitos à imagem de Deus. Ambos eles têm esse favor imerecido de Deus sobre si, e eles têm todos, mas por causa do pecado, todos precisam da salvação, todos são herdeiros em Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, no nível de homem e mulher, de valor, todos nós temos o mesmo valor para Deus, homens e mulheres. Agora, de função é que é diferente. Deus coloca a função do homem diferente da função da mulher. Por quê? Para a gente entender que como igreja, como corpo de Cristo, como função, todos nós podemos ter funções diferentes. Mas o projeto de Deus, por exemplo, eu estava pensando antes de vir para cá, do
e do pastor Aloysio que prega, uma função super chique que todo mundo quer, mas ninguém observa da função do irmão que está controlando os carros para o outro ter uma grande experiência. Ou seja, são funções diferentes, mas lá no céu, quando Jesus chegar para o Joãozinho ou chegar para o pastor Aloysio, o que ele vai falar? O que você fez para mim? Você cumpriu o propósito para o qual eu te chamei? Cada um, por isso nós vamos ter surpresas, porque daí cada um vai ser honrado se cumprir o propósito para o qual foi chamado. Nós, como mulheres, fomos chamados para quê? Nós fomos chamados para expressar essa graça no sentido de nos submetermos. Quando for marido, a Bíblia não fala que a gente tem que submeter todo homem. A gente se submete ao marido. Quando a gente é solteira, entendeu? Então, a gente tem toda essa liberdade de escolher. Mas como que a mulher cristã ela é educada? Ela é educada no projeto de Deus. O projeto da felicidade da mulher é o quê? Se completar no homem, então casar e depois ser feliz mãe de filhos. Esse é o projeto de Deus para a mulher. Quer ser feliz, mulher? Entra no projeto de Deus. Amém. Amém. Olha, essa questão, o primeiro aspecto que nós falamos aqui, né, que é baseado na justiça própria. O feminismo é baseado na justiça própria. E a graça é receber sem merecer. Só isso aqui já é o suficiente para que você possa entender essa diferença. E a base na qual nós estamos alicerçados. Mas eu quero ainda comentar aqui um segundo ponto importante. O feminismo é baseado num acerto de contas. A graça é baseada no perdão. Então, a história mostra opressões e violências contra a mulher. Isso é um fato. Agora, isso aí é a natureza do homem sem Deus. O fato é que o homem pode até oprimir a mulher, como tem feito por séculos. Mas isso não significa que essa é a vontade de Deus, porque nunca foi. Entenda que depois da queda, o homem passou a oprimir a mulher e a mulher passou também a competir com o homem. Sabe, normalmente acontece, a gente vê esse quadro na família, entre irmãos. Então, às vezes, tem ali o irmão mais velho, que ele tem a força física, né, muito maior. Então, ele usa essa força para dominar o mais novo. Agora, qual o recurso que esse irmão mais novo tem para se defender? Então, ele vai usar da sua astúcia para não ser subjugado pelo mais velho. Mas isso acaba provocando o quê? Brigas, gritaria, um morde no outro, um agride o outro, às vezes inveja, e tantas coisas que procedem ali desse tipo de relacionamento. É, na verdade, uma competição de forças para ver quem é o mais forte e para ver quem vai subjugar o outro. Sabe, é mais ou menos isso que acontece dentro do feminismo, né? Um tentando subjugar o outro. Por isso é um acerto de contas. Mas não é isso que Deus planejou para nós, mulheres e homens de Deus. Então, normalmente, pessoas que defendem, né, ideologias, a gente percebe que elas são muitas vezes agressivas e intolerantes. Por que isso acontece? Porque existe ali uma certa revanche, um desejo de acertar as contas. Sabe? Parece que essas pessoas estão debaixo de jugo, né? Um jugo de maldição, de repressão, de opressão. Mas sabe o que a Bíblia diz? É que em Cristo nós somos livres. Eu gosto muito de Romanos 8:1, porque ele começa afirmando assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que é agora? É o agora depois de Cristo. Então, não interessa o que a história conta entre essa luta de igualdade de homem e mulher. O que interessa é agora. Em Cristo, nós somos livres. Porque Jesus conquistou essa liberdade para nós na cruz. E eu quero, inclusive, ler para você aqui um versículo que fala a respeito dessa conquista, né, que é João 8:32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Então, sabe qual é a verdade que te liberta?
é a verdade que você conhece. Amém. E a Bíblia fala que a graça, ela veio para nos revelar o perdão dos pecados. Aleluia. Quando você tem revelação do perdão dos pecados, você vai ser realmente livre. Essa é a mensagem que nós temos que sustentar. Nós somos chamadas para levar a mensagem do perdão dos pecados, porque é isso que Jesus fez na cruz. Entenda uma coisa, não existe bênção maior do que a salvação e o perdão dos pecados. E isso é baseado na graça de Deus. Geisa, queria que você comentasse também sobre isso. O fundamento é, o Éden que Deus criou era perfeito, né? Homens e mulheres trabalhando numa atitude de igualdade, mas de funções diferentes. Esse é o conceito. Não tinha maior nem menor. Existia um casal trabalhando para tudo sair bem feito. Mas o pecado, então, traz essa ambiguidade, né? Essa rivalidade. E aí, homens querem ser melhor que mulheres e mulheres querem ser melhor que homens. O que a gente precisa sair é dessa guerra de sexos. Isso que a Bíblia não quer. A Bíblia não quer que a gente entre nisso. A Bíblia quer que a gente assuma o nosso papel com consciência de que funções diferentes não dão valor diferente para Deus. Eu estou exercendo. E aí eu estou fazendo o quê? Não vamos entrar nessa guerra, né? O que eu faço, o que eu não faço dentro desse relacionamento? Não. Homem exerce governo, então ele meio que dá o caminho. Mas muitas vezes quem vai exercer a autoridade pode ser você. Desde que esteja sob avalizado para o relacionamento dar certo. Ora você pode mandar, ora ele manda, mas desde que esteja sob um governo. Ok? E Amém. aí vem o quê? Sai dessa revanche. Deus nunca esteve nessa briga de sexos. Nunca teve. E aí, quando entra nisso, o que a gente entra? A gente entra na submissão, no perdão. Se o outro excedeu, eu perdoo e recomeço. E que jeito que eu mostro para o outro o meu perdão? Reagindo exatamente o contrário do que o outro fez, né? Se ele foi ríspido, se ele me agrediu, eu comporto com amor. Se ele falou alto, eu falo baixinho. Porque falando baixinho, ele se volta para me escutar. Amém. Né? Glória a Deus. Na verdade, só é capaz de perdoar quem entendeu que já foi perdoado. E o perdão, ele tem um poder muito maior do que a cobrança. Amém. Por isso que nós não podemos viver com base nesses conceitos tão voláteis, né, que o feminismo estabelece. Mas eu quero comentar aqui uma terceira razão. Por que o feminismo ele não tem graça? Porque ele é baseado na razão. E a graça procede de revelação. Uau! Então, nós somos transformados quando nós temos revelação da graça. Agora, a razão é a mente natural que se opõe a Deus. E você sabe que é exatamente isso que aconteceu lá no Éden. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal é símbolo do raciocínio humano sem Deus. Deus deu ao homem a capacidade de raciocinar, o intelecto, a inteligência, a mente criativa, tudo isso. Mas o homem escolheu exercer esse raciocínio sem Deus, quando ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, foi ali, nesse contexto, que o diabo usou o argumento, um argumento lógico, para enganar a mulher. Então, de certa maneira, o diabo estava dizendo para ela, olha, Deus mentiu para você. Então, você tem que fazer alguma coisa sobre isso. O que você vai fazer agora? E é o mesmo que ele está dizendo. Lute pelos seus direitos. Porque se você não fizer isso, Deus não vai fazer por você. Então, o feminismo ele é baseado num pensamento anticristão. Ok? E você sabe quais são os pilares do feminismo? Porque talvez você está aí remoendo, né, na cadeira e você já está morrendo de raiva de mim e da Geisa aqui. Quem são essas mulheres? Tá pegando, se tiver assim, tá pegando. Mas eu quero lembrar você aqui, porque às vezes você defende algo que você nem conhece realmente o fundamento. Sabe? Os pilares ali do feminismo não é exatamente o direito das mulheres, defender direito das mulheres. Eles usam isso para não ficar mal na foto. Mas o que está por trás ali é a luta por causas como sexo livre para as mulheres,
o divórcio, a ideologia de gênero, ok? O aborto. Uma das feministas que é muito reconhecida hoje, embora ela já morreu, né, Simone de Beauvoir, ela defende ou ela defendia o fim do casamento, o aborto, o incesto, a pedofilia. Agora, será que nós podemos nos associar a isso? Certa vez, quando ela foi perguntada sobre o que é uma mulher, sabe o que ela disse? Ela afirmou o seguinte: eu não acredito que exista feminilidade. Isso é um mito inventado pelos homens para oprimir as mulheres. Veja, está completamente fora, é o contrário daquilo que a Bíblia diz. Isso é a razão, é a mente do homem sem Deus. Agora, a revelação é quando você entende e você enxerga através dos olhos de Deus. Então, um cristão, ele precisa realmente ter revelação do amor de Deus. Porque quando nós temos revelação do amor de Deus, é que nós vamos corresponder àquilo que Deus criou para nós e relacionar uns com os outros. Eu quero ler um versículo aqui que ele é extremamente importante para que a gente possa entender a graça de Deus. A Bíblia diz assim, eu quero ler aqui Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 diz o seguinte: certamente não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém. Sabe, nós precisamos ter revelação dessa verdade espiritual, porque Deus já colocou a mulher numa posição de honra. E não há necessidade que nós entremos nessa briga de lutas ou de luta por uma posição ou por um direito que já foi conquistado por nós. Geisa. Ao invés de você ter ódio de ter nascido mulher, ódio de tudo com que a feminilidade possui, de carregar isso, de viver isso, você podia ser grata, né? Quando você sabe que Deus foi o Criador e que Ele fez tudo para você ser perfeita e feliz e realizada. Esse é o caminho de Deus, entendeu? Não andar pela carne, pela visão do mundo, pelos conceitos do mundo. Isso é comer da árvore do conhecimento do mal, ou seja, a guerra continua a mesma, as escolhas continuam a mesma. E o que Deus dizendo, não coma da árvore do bem e do mal. Ou seja, acredite que na árvore da vida existe revelação e graça, potencial suficiente para você ser uma mulher feliz e realizada com aquilo que Deus te deu. Amém. Né? Olha, eu creio realmente que Deus criou a mulher para que ela seja amada, protegida, honrada. Eu creio nisso. Amém. Eu creio que nunca foi desejo de Deus que o homem oprimisse a mulher. Amém. Ao contrário, Deus deu uma ordem para o homem. Ele disse, ame-a, morra por ela. Quem é mais a favor das mulheres do que esse Deus? Então, querida mulher, nós não precisamos de um movimento para mostrar o nosso valor. Amém. Nós precisamos de revelação da graça para saber quem nós somos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? E eu quero finalizar aqui com a última razão. Por que o feminismo ele não tem graça? Porque o feminismo exalta a mulher, mas a graça exalta a Cristo. Estava lendo a respeito deste assunto, eu encontrei uma afirmação de um psicólogo, Lacan, de 1971, que ele afirma o seguinte: a mulher não existe. Ele defendia que a feminilidade é uma invenção. Olha, nós sabemos que isso é um fato e procede da criação. Nós não podemos negar isso. Agora, nós ouvimos muito o termo empoderamento da mulher. Isso nada mais é do que a supervalorização da mulher e a desvalorização do homem. Isso não procede de Deus. Por isso que o movimento feminista, ele exalta a mulher, porque ele exalta a força da mulher de uma forma desproporcional. Mas você sabe que Deus gosta de usar as coisas fracas para mostrar a força dele? Então,
O tipo de mulher que o feminismo exalta é a mulher independente. Não é exatamente a mulher que Deus criou, porque a mulher que Deus criou aponta para a noiva de Cristo. E é por esta razão que o diabo odeia tanto a mulher. E eu queria que você, Geisa, comentasse também um pouco sobre essa questão, né, que nós vemos aqui, essa exaltação à mulher e a graça que exalta Cristo. As igrejas gostam muito de falar que quando eu nasci de novo, né? Agora eu posso tudo, porque Jesus morreu, então agora ele vive em mim. Mas para Jesus viver realmente em mim, eu tenho que morrer. Entendeu? Eu tenho que tirar o eu do centro. É verdade. E às vezes a gente esquece disso. Então Jesus me deu tudo, agora eu posso ser tudo, agora tudo, e eu esqueço que para Jesus existir eu tenho que morrer. Entendeu? Então, a coisa da introspecção, a coisa de ficar em si mesmado, a coisa de querer ser, de buscar com as próprias mãos ser alguém, isso já acabou, filha. Né? É o seu papel agora é deixar que Jesus viva em você. É verdade. E quando ele viver em você, você vai ser tudo. E ocupar todos os lugares que você não imaginou. Aquilo que o seu coração não desejou, a sua mente não foi capaz de imaginar. É aquilo que Deus preparou para você. Aleluia. Deixe-se ser surpreendida pelo o poder de Deus vivendo em você. Aceite a Bíblia como ela é, o papel pelo qual você foi feita, de completar o outro em Deus. Aleluia. Olha, eu quero concluir aqui isso que nós falamos sobre essas razões. Por que o feminismo ele não tem graça? Ou por que ele se opõe à graça? Isso que nós acabamos de falar aqui. O feminismo exalta a mulher, mas a graça exalta Cristo. E você já parou para pensar nisso? A mulher que Deus criou era uma mulher companheira. Sabe por quê? Porque ela nasceu para ser a noiva do Cordeiro. Aleluia! E a mulher que Deus criou não precisa de empoderamento, porque ela já nasceu para reinar com Cristo. Uau. E quando você tem revelação dessas verdades, você se torna muito mais cheia de Deus e muito mais convicta do seu papel como mulher. Por isso, eu quero deixar essa mensagem hoje aqui para você. O nosso alvo aqui não é falar a respeito do feminismo. O nosso alvo aqui é poder falar da graça, para que você possa buscar revelação da graça. E eu quero lembrar você aqui, infelizmente, a primeira mulher ela foi enganada e ela não pôde expressar a Deus. E hoje, também, infelizmente, muitas mulheres na igreja estão sendo enganadas e estão aderindo a essa mentalidade maligna. Só que, ao fazer isso, elas estão abrindo mão de se tornar a noiva de Cristo. Então, eu quero deixar aqui para você o meu conselho, para você, mulher de Deus. Olhe na direção oposta da árvore do conhecimento. Olhe para a árvore da vida. Olhe para Cristo. Amém. Porque quando você olhar somente para Cristo, Ele mesmo irá te mostrar o tipo de mulher que Ele quer que você seja. Sabe por quê? Porque é essa a mulher que o noivo virá buscar. Aleluia. E eu quero encerrar aqui esse programa orando e abençoando você. Recebe onde você está esta ministração. Pai, eu quero dar graças ao Senhor, porque o Senhor nos criou como mulheres. Porque o Senhor nos deu a capacidade de expressar a Deus. Sim, Deus. Pai, eu quero te louvar porque o Senhor nos deu a feminilidade. Amém. Isso é algo divino, amém. Isso é um dom. E nós podemos usá-la para o propósito para qual o Senhor nos criou. Pai, eu quero te dar graças, ó Deus, pela revelação da graça, Deus. Pela obra da cruz, pelo perdão dos pecados. Sim, porque o Senhor nos deu também a capacidade de perdoar outros. Verdade. Senhor, eu quero te dar graças, porque hoje nós podemos manter o testemunho de Cristo na terra, falando a respeito da graça. Amém. E eu oro agora, para que essa mensagem chegue aos ouvidos e ao coração daqueles que estão ouvindo. Amém. Para que haja o espírito de reconciliação entre homem e mulher. Amém.
para que haja o Espírito de Cristo no meio das mulheres na igreja. Amém. E para que nós possamos ser aquela mulher que o Senhor sonhou. Sim, Deus. E que o Senhor possa formar esta obra em nós. Porque nós queremos ser a noiva de Cristo. Amém. A noiva que o Senhor virá buscar. Glória a Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Geisa, muito obrigada. Ai, foi Você uma acrescentou honra. muito ao nosso programa. Obrigada pelo E nós convite. vamos encerrar aqui e voltamos a semana que vem. Que Deus abençoe você.